Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira teremos um jogo adiantado da 34ª rodada, o clássico carioca Flamengo e Vasco, porque o jogo seria no dia 23 de novembro e nesta data o Flamengo estará em Lima, no Peru, disputando a final da Libertadores 2019 contra o River. Então hoje, quarta-feira, na parte da noite, teremos esse clássico entre Flamengo e Vasco. Eu resenha com o Magalhães, vem aqui antes do jogo, né? 4, 5 horinhas antes do jogo, fazer aquela análise pré-jogo do clássico carioca Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, que não é mais dos milhões, mas é considerado os clássicos dos milhões. Então vamos lá, meu amigo torcedor vascaíno, meu amigo torcedor flamenguista, quero que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ativa a notificação e coloque seus comentários. O vídeo vai ser rapidinho. Primeiramente, porra, todo mundo reclama, pô, agora é uma babaquice, o time mandante fica com 90% dos ingressos, o visitante só com 10% do ingresso, aí o Flamengo divide a porra do Maracanã, dá lá 20 mil ingressos pro Vasco, o Vasco me compra 2 mil ingressos. Pô, tá de sacanagem também. Aí quer que o time do Vasco tenha força para ganhar do time do Flamengo, que já é mais forte. Porra, a própria torcida do Vasco não acredita. Aí nego vai falar, Magalhães, mas é porque os ingressos estão muito caros. Porra, cara, mas tá caro para todo mundo. Mas eu entendo a situação, mas vai ficar esquisito. Vai ficar um lado a torcida do Flamengo, estádio todo lotado, o outro lado a torcida do Vasco vazio. Com 2 mil, 3 mil, que de repente vende ainda na hora mais 1.000. Isso é uma pena. Mas essa é a realidade do futebol brasileiro, do futebol carioca específico hoje. Futebol em si. Bom, eu estou escutando um monte de comentaristas falar o seguinte: não, o Vasco vem em evolução. Menos. O Vasco veio de uma sequência de um monte de derrota. Desde que o Luxemburgo, eu não me lembro qual era a rodada que o Luxemburgo falou, pô, agora eu já posso olhar para a Libertadores. O Vasco só veio tomando pancada, empatar, empate, derrota. Aí nego já começou a contestar o Luxemburgo, já vi a torcida já criticando o Luxemburgo, pum, ganhou do CSA. Porra, bicho, com todo respeito, foi do CSA. Magalhães, mas o CSA jogou no Maracanã contra o Flamengo ganhou apenas de 1-0 e o CSA jogou pra caramba. Amigo, todo time, qualquer um hoje, que jogar contra o Flamengo vai dar a vida. O Botafogo deu a vida para não perder pro Flamengo, como se fosse humilhação. Mas é um clássico regional. O CSA correu pra cacete. Mas correu pra quê? Pra ganhar? Não era pra ganhar. O CSA não queria perder de muito. Vamos ser sinceros, não queria perder de muito. E os times estão se dedicando. Mas tá levando o Flamengo. Não é isso. O próprio Luxemburgo, meu amigo torcedor do Vasco. O Vasco nunca fechou o treino com o Luxemburgo. Para o jogo contra o Flamengo ele fechou. Ou seja, água diferente. Aí o jogador do Vasco fala o seguinte: não, é um campeonato à parte, vai ser um título pra gente. Pô, isso é muito pouco, porra. Isso é muito pouco. Entendo. Que a diferença financeira hoje é muito grande. Mas o Vasco não tem que pensar que hoje é como se fosse um título, o último. Pô, não é, cara. O Vasco não vai cair. Tem que tratar esse jogo com toda a responsabilidade que tem que ter, mas é mais um jogo. Do Campeonato Brasileiro. Depois desse, o Vasco vai ter mais 5. O que adianta? Ganhamos do Flamengo. Legal. Bom, ganhamos do Flamengo, tiramos a invencibilidade do Flamengo, coisa e tal. E perdeu os outros 5. Então, lógico, um clássico não tem favorito. Apesar do time do Flamengo ser mais forte, mas é 50% para cada um. 50% para cada um. Concordo com isso. E minha visão é essa. Mas o Vasco não pode ter
Aí, vou dar minha vida no jogo de hoje. É mais um clássico, Flamengo e Vasco, filho. É mais um clássico. Simplesmente. Vai dar uma moral pro Vasco se ganhar do Flamengo? Vai. Mas uma hora o Flamengo vai perder para alguém, cara. Uma hora o Flamengo vai perder para alguém. O time do Flamengo não vai ser imbatível. Nenhum time é imbatível. Uma hora vai perder. É normal. O problema é depois que o Flamengo perder, como é que esse time vai reagir. Mas uma hora vai perder. Se não for pro Vasco, vai ser pro Grêmio, vai ser pro Bahia, vai ser pro Inter, vai ser pro Palmeiras. Não vai. Eu, particularmente, eu não acredito que o Flamengo vai chegar até o final do Campeonato Brasileiro sem perder. Para mim, neste Campeonato Brasileiro, que faltam 6 rodadas, o Flamengo vai perder. O Flamengo não vai ganhar todas. Não acredito, sinceramente, não acredito. Apesar do time do Flamengo vir jogando bem, tá dando também muita sorte, eu não acredito que vai ganhar. Pode ser hoje quanto o Vasco, time por time, o Flamengo é muito superior. Mas futebol é futebol. Então, essa é a minha visão. Aí falaram, lá em 81, aquele timaço do Flamengo com Leandro, Moser, Andrade, Adílio, Zico, Lico, Tita, Nunes. O Vasco ganhou. Mas o Vasco de 81 era forte pra cacete. Tinha o Roberto Dinamite, o time era forte pra dedéu. A diferença técnica era diferente. Hoje a diferença técnica é muito grande. Se tivesse o Thales, a diferença dava uma diminuída. Mas a diferença técnica é grande. O Vasco vai ter que se desdobrar, vai ter que fazer o dobro do que vem fazendo para equilibrar o jogo. Agora tem um detalhe, meu amigo torcedor vascaíno. Vai ter que ser na tática, só que tem que ser uma tática inteligente. Se o Vasco ficar todo aqui atrás, esperando o time do Flamengo para sair no contra-ataque, a bola vai ficar rondando o gol do Vasco o tempo inteiro. E vamos ser bem sinceros, o sistema defensivo do Vasco, individualmente, toda hora está falhando. Toda hora o sistema defensivo do Vasco está falhando. Tanto os defensores, quanto os laterais, quanto os volantes. Então toda hora tem alguém entregando a paçoca. Vai ficar com a bola toda hora aqui? Complicado. Outro detalhe. Vou jogar só no contra-ataque. Vai acontecer a mesma coisa que acontece com a maioria dos times. O Flamengo vai bater, vai bater, vai bater. O time vai ficar correndo atrás dos jogadores do Flamengo. Quando chegar na metade do segundo tempo para lá, o time tá morto, porque não consegue ficar correndo atrás do time do Flamengo o tempo inteiro. Vai cansar. Isso é simples. Você ficar com a bola, você corre menos do que quem está marcando. Então, se o Vasco ficar só atrás, marcando, tentando fazer o Flamengo não jogar, não vai aguentar. O time do Vasco fisicamente não vai aguentar ficar o tempo inteiro no ritmo do Flamengo correndo atrás da bola. Então, essa tática, o Vasco pode ficar todo atrás e sair no contra-ataque, jogando um jogador aberto por um lado, outro aberto por outro. Pode, jogando de repente o Pikachu na frente para dar velocidade? Pode. Porém, vai ter que ficar correndo atrás do time do Flamengo o tempo inteiro. Mas essa é uma tática. Outra tática, jogar de igual para igual com o Flamengo. Não aconselho, vai tomar um vareio, porque vai dar espaço para o Flamengo. Jogador de habilidade do Flamengo com espaço vai ter mais chance de fazer o gol do que o Vasco, se tiver no mano a mano. Então esse de ir para dentro do Flamengo, eu não acredito. Magalhães, então qual é a melhor postura? Na minha concepção, a melhor postura seria o Vasco, não precisa partir para dentro do Flamengo, mas o Vasco tentar ficar com a bola também. O que incomoda o time do Flamengo? É ficar sem a bola. Diferentemente de 90% dos times brasileiros, o time do Flamengo o que irrita é não ter a bola. Os outros times brasileiros, a grande maioria, se puder não ficar com a bola, dar a bola para o adversário, vai fazer. Mas o time do Flamengo o que irrita é não ter a bola. Então, para irritar o time do Flamengo, o Vasco teria que ficar com a bola. Mas para isso, tem que ter qualidade técnica.
E isto o Vasco não tem tão apurado assim. E nem para sair jogando defensivamente. O Vasco tem problemas de passe básico, assim, ó, de passe de 2 metros. Hoje, para jogar com o Flamengo, tem que ter um time que tenha uma qualidade de passe boa, e que tenha pelo menos 3 jogadores, um no meio que saiba fazer um lançamento médio e longo, um bom driblador e um jogador ali na frente que consiga prender a zaga do Flamengo mais atrás. Porque aí você vai conseguir fazer com esse jogador de habilidade e velocidade ficar solto no ataque com o centroavante. Mas tendo a bola. Se você não tiver a bola, dê a bola pro time do Flamengo ficar comandando o jogo, você vai ficar correndo atrás do time do Flamengo o tempo inteiro e vai morrer. Vai cansar, vai pregar. Então, não é fácil para time nenhum. Não é fácil para time nenhum hoje jogar contra o Flamengo. A tática do Flamengo é imbatível? Não. A tática do Flamengo dá brechas defensivas. Dá brechas nas costas dos laterais. Quase sempre fica no mano a mano. Ou lateral ou zagueiro com atacante. O Vasco pode usar isso, como outros times usaram. O Bahia usou, o CSA usou. Pode usar, pode usar. Pode funcionar com o Vasco? Pode. O Vasco pode fazer 3 contra-ataques e meter 3 gols, ganhar do Flamengo 3-0? Pode, lógico que pode. Ninguém ainda conseguiu, mas o Vasco pode conseguir. Pode conseguir. O meu grande problema em relação ao Vasco é que o Vasco não tem esta qualidade para esse contra-ataque com mais força, diferente do Bahia. O Bahia tinha jogadores de bom passo com um contra-ataque muito forte pelos 2 lados. O time do Vasco é mais fraco do que o Bahia. O time do Bahia, tecnicamente, é muito melhor do que o do Vasco. Tecnicamente. O esquema não, mas tecnicamente é. Se o Vasco tivesse 3 a 4 jogadores que o Bahia tem, esse jogo ficaria muito mais equilibrado. Mesmo o Vasco sem a posse de bola, ficando mais atrás, explorando o contra-ataque. Então é um jogo complicado, não é impossível do Vasco ganhar. O Vasco vai ter que se dedicar. Só não pode correr igual um louco. Fazer igual o Botafogo fez. Correr desesperado. Vai morrer. Vai cansar. Talvez o jogo fique menos complicado para o Vasco por um detalhe. Eu não sei como é que tá no Maracanã. Aonde eu moro tá chovendo muito. Se estiver chovendo no Maracanã, o campo vai ficar pesado. A bola vai prender. Então, o Flamengo precisa de velocidade. Se estiver chovendo e o campo estiver pesado, o Flamengo perde essa velocidade. E perde a sua principal característica. Aí, esse jogo pesado, com o campo pesado, vai fazer o jogo ficar mais equilibrado. Então, para o Vasco, nesse momento, o Vasco tem que rezar para chover. Para o campo ficar pesado. Que com o campo pesado vai ficar mais fácil para o Vasco marcar e mais fácil para o Vasco tirar os espaços do time do Flamengo. Porque aí o Flamengo, mesmo os jogadores se movimentando, mas a bola vai se movimentar menos, porque o campo está pesado. Então, para o Vasco, o ideal seria que chovesse. Ia ser que chovesse. Por quê? Mano a mano, eu não vou ficar falando igual aqui alguns dos comentaristas. Mano a mano, não dá pro Vasco. Não dá pro Vasco. Mas pode conseguir um empate, pode conseguir a vitória? Lógico que pode. É 11 contra 11. 11 contra 11. E vai depender muito da tática do Luxemburgo. Uma que eu acredito que ele não vai fazer é botar o time pra frente. Duvido isso. Acredito que ele vai tentar povoar o meio e talvez jogar num 4-4-2. Com 2 jogadores soltos na frente, treinando um contra-ataque específico, com 4 jogadores barreirando o meio de campo do Flamengo. Fazer 2 linhas de 4 e deixar 2 jogadores na frente. Caindo num contra-ataque ali, de vez em quando pegar no contra-ataque, o time virar um 3-4-3, com o Pikachu subindo, é tática. A saída é explorar as laterais do Flamengo.
A saída é explorar as laterais do Flamengo. Ah, o Luxemburgo vai botar 2 jogadores abertos. Beleza. Para tentar segurar os laterais do Flamengo. Beleza. Só que o Flamengo também joga com 2 jogadores. Acaba abrindo o Bruno Henrique por um lado e o Gabigol por outro. Quem é que vai causar mais temor? Os 2 jogadores abertos do Vasco ou os 2 jogadores abertos do Flamengo? Quem é que está com mais moral ultimamente? O do Flamengo. Então a tendência é que o lateral do Vasco também não suba. Aí vai ficar um buraco no meio de campo. Qual é o meio de campo que tem mais qualidade? É do Vasco ou do Flamengo? Ou do Flamengo. Então o Vasco vai sofrer. Então essa tática de botar 2 jogadores abertos em cima dos laterais do Flamengo, acredito eu que vai deixar um buraco no meio de campo. E o Flamengo vai se dar bem aí. Então o negócio não é essa exposição. É quando pegar a bola fazer isso. Mas não deixar fixo aberto para prender os laterais. Que vai deixar um buraco no meio de campo, serão 2 homens a menos e no meio de campo o Flamengo vai deitar e rolar. Então, não é fácil, mas não é impossível. Para mim, a tática do Vasco é tentar ficar com a bola. O problema é que o Vasco não tem qualidade para esse toque de bola. Mas a tática ideal para mim era ficar com a bola. Vamos ver o que acontece. O Flamengo vai perder um dia. Não existe time imbatível. O Barcelona no seu auge uma hora perdeu. O Real Madrid, o Flamengo, o Vasco da Gama de 98 perdeu. Todo grande time perde, uma hora perde. Pode ser hoje? Pode ser hoje. Vai ser um grande resultado para o Vasco? Vai. Porém, na minha concepção, não é o jogo da vida, não é o jogo da morte, não é o último biscoito do pacote. É apenas mais um jogo do Campeonato Brasileiro. O problema é que aqui no Rio se tá uma raiva danada. É quase com humilhação o time Fluminense, Vasco e Botafogo perder para o Flamengo hoje. Pô, mas quem entrou nessa crise não é o Flamengo. Quem entrou na crise é justamente o Vasco, Fluminense e Botafogo, que administraram mal. Os seus presidentes afundaram o seu time. A culpa não é do Flamengo. E hoje não é nenhuma vergonha. É só você olhar. Temos 2 times cariocas brigando para não cair. E o Vasco saiu há pouco tempo dessa briga. A culpa não é do Flamengo. Tá? Torcida do Vasco vai no Maracanã? Pelo que parece também não. Aí vai reclamar de quê? Tá confiando em quê? Não tá confiando no time. Senão ia também a torcida, né? Tomara, eu queime a língua, quando começar o jogo, a torcida do Vasco tenha dividido o Maracanã com o Flamengo e tenha lotado o Maracanã também para apoiar seu time. Essa foi minha análise. Um grande abraço, com a participação de vocês. Valeu, fui, tamo junto, tchau.